Hoje o tema é reforma da Previdência. Mas como assim, Ana Luísa? Reforma da Previdência foi lá em 2019. Pois é, mas tem muita gente que ainda não entende o porquê e como é feita uma reforma da Previdência. E isso é essencial, eu diria urgente, para todos nós. Então, se você recolhe INSS, se você tem carteira assinada, se você tem uma empresa PJ que paga aquela guia lá em cima do Prolabore, assista esse vídeo. Eu sou Ana Luísa Carvalho, eu sou planejadora financeira, eu sou certificada pela Ambima como especialista em investimentos e eu trabalho com consultoria financeira individual e familiar e também palestras e treinamentos. Eu hoje vou compartilhar minha tela aqui com você para mostrar dois slides de uma aula minha, porque esse assunto realmente precisa de toda a sua atenção. Então, vamos lá. Como é que funciona a Previdência Social no Brasil, né? Que é o Sistema Público de Previdência, ou o INSS. O sistema público, ele funciona no modelo de repartição. O que isso significa? Que a população que está trabalhando e pagando imposto hoje, o imposto do INSS, esse imposto está indo diretamente para pagar as pensões de quem já está aposentado hoje mesmo. Esse modelo, no Brasil, ele foi criado em cima de uma pirâmide etária, conforme você está vendo na tela, tá? Essa pirâmide etária do Brasil é de 1950. O nosso sistema de previdência público é anterior a isso, mas ele se baseava numa pirâmide muito parecida, em que a base, né, ela é mais larga. Então, a gente tem ali, na parte mais clarinha, né, as pessoas de 0 a 24 anos, tá? Pontuando, do lado azul são os homens, do lado amarelo são as mulheres. A gente tem ali uma segunda camada dessa pirâmide etária, que são as pessoas entre 25 e 64 anos, tá? Vamos chamar assim de população economicamente ativa, tá? Ou seja, são aquelas pessoas que estão trabalhando nesse momento e cujo imposto que ela está pagando está indo diretamente para a aposentadoria das pessoas acima de 65 anos, tá? Ou seja, desse topo da pirâmide aí. Claro que tem pessoas que se aposentam mais cedo ou mais tarde, mas esse é o regime de repartição, né? Que quem está trabalhando recolhe o imposto que já vai pagar a pensão da pessoa aposentada hoje mesmo. Agora, vamos dar uma olhadinha na pirâmide etária do Brasil de 2010, né? Ou seja, bem depois e já tem um tempinho. Ela já não é mais uma carinha de pirâmide. Por quê? Porque a base dela está começando a diminuir. Ou seja, estão nascendo menos crianças, né? A gente está tendo no Brasil o mesmo fenômeno que a gente já vê em outros países do mundo, que é de menos filhos por mulher, né? E aí a gente ainda tem uma base larga, ou seja, a gente ainda tem uma população economicamente ativa significativa, né, em relação ao total da população. E observa só como é que esse topo da pirâmide também já está começando a crescer, né? Naquela pirâmide anterior era um faixinho assim, bem pequenininho. E agora a gente já começa a perceber, né, um grupo maior de pessoas no topo da pirâmide, ou seja, recebendo aposentadoria. Como é que isso vai ficar, segundo a estimativa do IBGE, tá? Daqui a mais algumas décadas? Então, essa aqui é a estimativa do IBGE para o ano de 2050, tá? A gente vai ter a base cada vez mais estreita, ou seja, sempre nascendo menos crianças. Só que, como já estão nascendo menos crianças há alguns anos aqui, obviamente, a nossa população economicamente ativa também está reduzindo, né? E agora observa a mudança que eu acho mais impactante, que é esse topo aqui, né? O topo está crescendo. Por quê? Porque a gente está aumentando a nossa expectativa de vida, né? A gente está vivendo cada vez mais, a gente está envelhecendo melhor. Isso é bom, é ótimo, mas o fato é que, de olho nisso, a gente precisa parar para pensar um pouquinho. Como é que vai funcionar se a gente tem menos pessoas recolhendo imposto e mais pessoas para receber essas pensões?
a conta não fecha, né? Então, existem alguns caminhos que podem acontecer daqui até lá. A gente não sabe como é que a gente vai resolver isso ainda, né? Isso depende muito do Congresso também. Mas um dos caminhos é você aumentar o imposto de quem está trabalhando hoje. Só que no Brasil a gente já tem uma carga tributária bastante grande, né? Em torno de 33% do PIB. Então, aumentar imposto é uma alternativa, só que também freia a economia, tira dinheiro do bolso das pessoas. Por outro lado, uma outra alternativa seria reduzir o valor que é pago de aposentadoria. Hoje, a gente tem que o mínimo é o salário mínimo, né? No momento, R$ 1.320, e o teto é cerca de 7.500. Pode ser que esses valores sejam achatados aí ao longo do tempo para conseguir ter dinheiro para pagar todas as aposentadorias, né? Outra possibilidade é que hajam outras reformas da Previdência ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, né? Pedindo para que pessoas trabalhem durante mais tempo. E aí tem gente que fala assim, nossa, mas isso é um absurdo, eu comecei a trabalhar com 20 anos e eu com 50 já trabalhei 30 anos da minha vida. Sim, é verdade, só que atualmente, quando você faz 50 anos, né? Puxa, já trabalhei 30 anos e agora quero me aposentar. Só que acontece que hoje, quando você faz 50 anos, você ainda provavelmente ainda vai viver outros 50, né? Quando você atinge 50 anos, você está mais ou menos na metade da sua vida. A expectativa de vida média no Brasil hoje é em torno de 80 anos, mas isso é a média geral. Quando a gente observa as populações de regiões mais urbanas, né, com mais acesso a tratamento de saúde, entre outros, mais escolarização também, né, que impacta, a gente vê que essa expectativa é maior do que daquelas populações rurais, que não têm tanto acesso à saúde, que não têm tanta escolaridade, né? Então, assim, é muito provável que você viva outros 50 anos. Você contribuiu por 30 anos e vai ficar recebendo uma aposentadoria durante 50 anos. Tá errado? Não, tá certíssimo. Eu queria que todo mundo fizesse isso. Na verdade, até dá para a gente fazer isso quando a gente vai para o sistema privado, né, para a previdência privada. Se você contribui regularmente com um determinado percentual da sua renda durante 30 anos e coloca isso para investir, né, você coloca isso para gerar rendimento, você consegue sim depois obter aquela mesma renda do seu patrimônio que você acumulou, né, durante 50 anos ou até mais. É possível, mas isso só se a gente estiver no regime de capitalização, que é quando a gente coloca o nosso dinheiro para render. E não é isso que acontece aqui no sistema público, tá? No sistema público é o regime de repartição, lembra? Então, o dinheiro não fica rendendo ao longo do tempo, ele não vai crescendo. O dinheiro que a gente recolhe hoje, ele hoje mesmo é usado para pagar a aposentadoria de outras pessoas. Então, a gente precisa repensar isso, né? Como que a gente vai fazer? A gente vai aumentar imposto? A gente vai reduzir a aposentadoria? A gente vai aumentar o tempo de contribuição? A gente vai migrar para um sistema de capitalização? Tudo isso precisa ser pensado, debatido, e é importante que os brasileiros entendam esse contexto para quando surgir essa discussão lá no Congresso, a gente não fique só dizendo que não, que é ruim, que vai tirar direitos. A gente precisa entender a questão para poder fazer uma solução que realmente funcione ao longo do tempo. Gostou do vídeo? Então, deixa a sua curtida, faz a inscrição aqui no canal, divulga o vídeo, porque esse aqui precisa ser divulgado, né? E eu te encontro aqui semana que vem. Tchau, tchau.